Olá! Hoje vou estar falando um pouco para você sobre o livro do Apocalipse e um pouco, do capítulo 12, versículo de 1 a 3 e versículo 6. O livro do Apocalipse foi escrito no ano 90 depois de Cristo pelo apóstolo João. João era aquele discípulo amado de Jesus, né? João escreve o quarto evangelho e escreve também o livro do Apocalipse, que é o último livro da Sagrada Escritura. Para entendermos o livro do Apocalipse, é importante saber o que o povo pensava, quais os problemas que estavam acontecendo naquela época. João estava preso na ilha de Patmos e tem visões e escreve especificamente para as 7 igrejas da Ásia Menor, para aquela comunidade de cristãos que estavam sendo perseguidos pelo imperador de Roma, pois o imperador ele se achava Deus e queria que todos o cultuassem, todos que chamassem ele de Senhor de Deus. Então havia uma guerra ali, né? Por quê? Porque o imperador Domiciano ele perseguia as pessoas que não faziam o que ele queria. E foi uma época sangrenta, foi derramado muito sangue de santos e de muitos cristãos. Então, João, ele escreve essa carta para a comunidade, né, da Ásia Menor, para as igrejas, para quê? Para as pessoas se manterem firmes na fé. Esse que é o objetivo. E ele escreve de forma com símbolos, de forma codificada, ele fala de forma velada também, temendo a sua própria morte. Então, por isso que a gente vê muito código, muito símbolo, né? Mas, com certeza, aquelas pessoas que recebiam a carta, que eram os cristãos, entendiam o que ele queria dizer. Então, o Apocalipse é isso, é o livro da revelação, é o livro para te trazer esperança, é uma injeção de ânimo para os cristãos perseguidos na época do imperador Domiciano e também para os cristãos do mundo afora de hoje aí, né? É importante falar que o imperador Domiciano, eles falavam que ele era pior do que o imperador Nero. Então, por aí vocês imaginam. Então, quando se fala, por exemplo, de dragão, está falando de quê? Do próprio Satanás, do demônio, né? Está falando se referindo ao imperador, aos reis que iam contra o projeto de Deus e perseguiam, subjugavam o povo, né? Explorando o povo para os seus luxos e querendo que o povo reverenciasse eles como Deus. Então é importante saber isso aí. E também, por exemplo, né? O dragão fala que ele tem 7 cabeças. Quando o João fala, por exemplo, de 7 cabeças, ele está falando de forma velada. 7 cabeças quer dizer 7 colinas de Roma famosas, né? Então ele está falando lá na sede do império. Para não falar diretamente de Roma, ele falava de 7 cabeças. Então são as 7 colunas de Roma. Também é interessante quando fala dos chifres aí, né? O chifre do animal quer dizer poder, então ele está falando do poder do império, do poder de alguns reis, né? Que são vassalos, que adoram falsos deuses, como por exemplo Herodes. Então, João está falando essa linguagem aí. E o capítulo 12, versículo de 1 a 3, né? Se vocês lerem, fala da mulher que aparece no céu, revestida de sol, pisando a lua e tendo 12 estrelas sobre a cabeça, né? E dando sequência aí, fala do dragão, fala da luta, né, do conflito entre eles, mas fala que no final, quem vence é o Jesus ressuscitado, né? Então, quando está falando, por exemplo, dos 1260 dias, por quê? Fala que é um tempo passageiro, né? Aqui na Terra, que o eterno é o céu. Então, quando fala dessa mulher aí, dessa mulher vestida de sol, né, pisando a lua, tendo a luz sobre os seus pés, está falando nada mais, nada menos que de Maria. Está falando de Nossa Senhora, né?
porque nós acreditamos, católicos, que ela foi elevada, ela foi assunta ao céu por Jesus. Seu filho a levou de corpo e alma depois da sua dormição. E foi coroada como nossa mãe e rainha. Aos pés da cruz, Jesus já nos dá ela como mãe. Então, essa mulher é a mãe e rainha do novo povo de Deus. Quem é esse novo povo de Deus? É a igreja, somos nós. E essa igreja nasceu graças à pregação e à coragem dos 12 apóstolos. Então, quando fala essa coroa, né, com 12 estrelas, está falando aí. Se for olhar em relação ao Antigo Testamento, está falando das 12 tribos de Israel. Em relação ao Novo Testamento, está falando dos 12 apóstolos, que testemunharam tudo o que viram e viveram com Jesus. Eles tiveram coragem de sair pelo mundo falando. Então, eles são essas representam as 12 estrelas. Quando está falando do sol, o sol é o próprio Jesus, né? O Jesus ressuscitado. Jesus em volta de Maria. E quando fala dessa mulher pisando a lua, né? Essa mulher pisando a lua quer dizer que ela venceu as fases da lua aqui na Terra. O que representa a lua? A lua, né? Nós temos várias fases na lua, 4 fases: nova, crescente, minguante e cheia. E assim a inconstância da lua, porque assim a nossa vida terrena também. Né? Aqui na nossa vida terrena, a gente tem várias fases na vida da gente. Tem fases boas, tem fases ruins, tem fases de alta, tem fases de baixa, né? Doença, às vezes perde o emprego, mas também de várias conquistas, de várias alegrias na família, mas temos perdas também. Então Maria foi essa que ela pisa a lua, por quê? Porque agora ela está no definitivo, ela está glorificada, ela está no céu junto com o seu filho Jesus, né? Rei dos reis e junto com Deus. Então, essa pisando a lua quer dizer isso, que ela venceu a inconstância e agora ela está no que é definitivo. E assim também é a vida da gente, né? Lembrando que nós somos peregrinos aqui, estamos de passagem. Nós temos que pensar no definitivo. E quando fala, então ela venceu isso tudo. Vocês verem, né? Porque para realizar todo esse projeto de Deus, Maria foi aquela que deu o seu sim para Deus. Cheia de graça, foi chamada pelo anjo Gabriel, né? Essa mulher cheia de graça. E Maria é a arca de aliança que trouxe dentro dela Jesus, o pão vivo que desceu do céu e habitou no meio de nós e trouxe a palavra de Deus, né? Ele mesmo trouxe a palavra de Deus, trouxe o que Deus quer de nós. Nos trouxe o caminho para a salvação. Então, Maria, através do seu sim, ela trouxe para nós a verdadeira arca da aliança. Quando ela vai lá, né, voltando um pouco no Novo Testamento, na casa de Isabel, para servir Isabel na região ali da Judéia, Isabel fala, né, de onde me vem a graça de receber a mãe do meu Senhor. E o menino de Isabel pula de alegria no seu ventre. Lembrando quando eles levavam a arca da aliança, que Davi estava levando ela para sua casa, eles dançavam, estavam muito felizes carregando a arca, que tinha o maná, tinha a tábua, né, escrita pela mão de Deus, os mandamentos, e tinha também a vara de Arão. Então, quando eles estavam levando a arca, e Davi fala, nossa, mas eu vou levar essa honra, a arca, para minha casa, e ele teve medo, né? Então ele deixa a arca na casa de Obed por 3 meses, também na região da Judéia. E ali, depois de muitos anos, Maria leva no seu ventre, a arca carrega no seu ventre o pão vivo que nasceu do céu, e vai na casa de Isabel, e Isabel fala a mesma coisa com essa mulher maravilhosa, né? Que é pura, é imaculada, é cheia de graça. E aí Maria, quantas coisas ela viveu, né? Leva o filho no templo, tem a profecia de Simeão,
que fala com aquela mulher, Maria, que uma espada transpassaria o seu peito, né? E que aquele menino seria motivo de muitas contradições. Imagina a mãe ouvir isso, né? Depois ela tem que fugir para o Egito, fugir porque senão Herodes mandaria matar a sua criança também, como mandou matar muitos. Depois fica longe da família, em país estrangeiro. Depois retorna para Nazaré, vai viver lá e com 12 anos passa pela perda de um filho, né? Procurou o filho por 3 dias e quando acha o filho fala com ela: mãe, mas não devo estar na casa de meu pai? Por que me procuravas? E ela não entende, guarda tudo aquilo no seu coração, mas não questiona. Vai guardando tudo no seu coração para ver o que Deus queria mostrar para ela. Ela não briga com Deus, né? Quando seu filho nasce lá na periferia de Belém, quer dizer, não tinha luxo nenhum. Aonde o filho dela nasceu, né? No lugar mais pobre que podia ser. E nunca Maria questionou. Depois perde o marido, vive com o filho ali até 30 anos em Nazaré. Quando o filho começa a levar a sua missão, o seu projeto, que é o projeto do pai, né? Ele é expulso da própria cidade, quando fala na sinagoga em Nazaré, as pessoas queriam apedrejá-lo. Imagina a agonia dessa mãe, né? Ao mesmo tempo, em Cafarnaum, ele foi acolhido pelas pessoas lá, as pessoas tinham sede de ouvir o seu projeto, né? Mas também sempre perseguido pelos fariseus, principalmente pelos fariseus e escribas, doidos para pegar a fala dele e colocar em contradição para levá-lo preso, porque o que faz a inveja, né? O que faz o outro realçar mais um pouco, a, a inveja destrói, né? Foi a inveja que levou Jesus à morte, né? A ambição dos poderosos, né? Eles se acharem demais e não aceitarem o que Jesus falava. Então, Maria passou por tudo isso. E o pior de tudo, né? Quando vê o seu filho morrer na cruz. Ver o filho morrer como um bandido, porque quem morria na cruz naquela época, né, a morte de cruz era só para pessoas ladrões de alta periculosidade, pessoas muito perigosas. E a impotência, né, que você sente quando vê o seu filho sendo injustiçado e sendo ali condenado e ela não pôde fazer nada, e vendo todo o sofrimento do filho. Naquele momento, com certeza, Maria morreu com o filho. Né? Quem é mãe aí sabe o que é quando a gente vê um filho sofrer, que a gente sofre 10 vezes mais. Imagina o que Maria passou. Mas depois também, né? Ela, na sua dormição, nós acreditamos que ela foi assunta, ela foi elevada por Jesus para a glória, para o céu, de corpo e alma. E por isso que fala aqui nesse livro do Apocalipse dessa mulher, revestida de sol, com a coroa pisando a lua. Quer dizer, ela, porque foi fiel a Deus até o final, né? Não questionou, aceitava o projeto de Deus, agora ela está na glória, né? Ela carregou o céu nela e depois ela foi elevada ao céu por seu filho. Olha que lindo. E aí, no dia, o Papa Pio XII, ele proclamou, né, o dogma da Assunção de Nossa Senhora, que ela foi elevada ao céu. É um marco referencial da nossa fé, né? E aí, a gente não deve ter medo disso que o Apocalipse quer dizer. O João quer dizer para essas 7 comunidades da Ásia Menor, né? Que apesar de tudo que Jesus passou aqui, Jesus ressuscitado é o Senhor do mundo. Então, o Apocalipse nada mais é que a meditação da fé. Que apesar dos imperadores perseguirem, dos reis, dos governantes, né? Apesar do dragão vir e bater a cauda dele, o mal bater a cauda através de corrupção, através de desvio, né? De dinheiros grandes,
através de muitas vezes destruição da família, mas se a gente permanecer firme do lado do exemplo de Jesus, de Maria, no final, quem vai triunfar, quem triunfou é Jesus, porque os impérios caem, como caiu Domiciano, caiu Herodes e muitos outros, que aqui 1260 dias, isso aqui é passageiro, né? Nós temos que pensar lá, no céu, nós devemos desejar o céu. E para desejar o céu, nós devemos seguir o exemplo de Maria, né? A mãe de Jesus, a escolhida de Deus, a mulher revestida de sol de Jesus. Então devemos escolher o exemplo dela e não seguir para o lado do dragão, né? O dragão é o quê? É o mal, é te seduzir para você fazer uma coisa errada, né? Para tudo aquilo que é contra o projeto de Deus. Então, realmente, nós estamos do lado de Maria ou do lado do dragão? Fica aí para nós uma reflexão. Fiquem com Deus. Se vocês gostarem desse vídeo, né, vocês dê o seu comentário, dê sua curtida, compartilhe para que ele chegue a mais pessoas.